Juan fica bem perto de Jian, mas de repente algumas gotas de sangue começam a cair no chão. Preocupado, Jian chama por ele na mesma hora. Só que Juan pede para o garoto esperar ali, dizendo que aquilo vai levar só 1 minuto. Então ele se levanta e encara o pai de Jian. O homem recua nervoso e pergunta o que Juan está fazendo ali. Juan responde com uma frieza absurda, querendo saber desde quando os dois têm intimidade suficiente para ele falar daquele jeito. O pai de Jian se apresenta e logo percebe que Juan realmente perdeu a memória. Tentando se aproveitar disso, começa a inventar que estava muito preocupado com ele e que perguntava todos os dias sobre seu estado. Só que a conversa não dura muito. Assim que entende quem aquele homem realmente é, Juan agarra seu pescoço com força. No mesmo instante, a faca que ele estava escondendo cai no chão. Juan olha para a arma e pergunta por que aquele homem tentou esfaquear o próprio filho. Depois ainda questiona se todo pai é perturbado daquele jeito. Sem conseguir respirar direito, o homem implora para ser solto. Juan apenas o chama de lixo humano e joga o sujeito com força no chão. O pai de Jian fica tossindo ali, tentando recuperar o ar. Enquanto caminha na direção dele, Juan começa a pensar no peso absurdo que Jian precisou carregar durante tanto tempo por ter um pai daquele jeito. Olhando para o homem caído, Juan percebe que se soubesse de tudo antes, jamais teria deixado aquele sujeito escapar das consequências pelo que fez. Então pisa nele sem demonstrar nenhuma pena. Na cabeça de Juan, chega. A partir daquele momento, ele mesmo vai resolver essa situação. E aquele homem nunca mais vai chegar perto de Jian para machucá-lo novamente. Depois disso, Juan simplesmente se vira. Só que, quando olha para o outro lado, encontra Jian encolhido no chão, chorando sem parar. A postura de Juan muda imediatamente. Ele corre até o garoto, se abaixa e o puxa para um abraço apertado, perguntando se aconteceu alguma coisa e se ele está machucado. Ainda agarrado a ele, Jian começa a se culpar pelo ferimento de Juan. Ao perceber todo aquele sangue no braço dele, entra em pânico e diz que precisa apertar o machucado para tentar estancar. Mesmo com as mãos tremendo, Jian pressiona a ferida. Juan solta um gemido de dor e estremece na mesma hora. Isso é o bastante para Jian entrar em desespero. Ele acaba caindo no chão, chorando e pedindo desculpas, sem saber mais o que fazer. Quando olha para as próprias mãos cobertas pelo sangue de Juan, uma lembrança volta com força. O dia do acidente. A imagem de Juan caído no meio da rua, completamente machucado, aparece novamente em sua cabeça. Jian começa a chorar ainda mais. Ele se culpa por tudo e admite que se sente completamente indefeso. Na cabeça dele, todo mundo que se aproxima acaba sofrendo por sua causa. Então chega à conclusão de que não pode continuar ao lado de Juan. Só que antes que consiga terminar, Juan segura seu rosto e chama pelo seu nome. Jian ainda tenta continuar falando, dizendo que deveria ir embora. Mas Juan o puxa para um beijo antes que ele consiga se afastar. Logo depois, segura seu rosto com cuidado e pede para ele se acalmar. Passando a mão pela bochecha de Jian, Juan fala com toda sinceridade que uma vida sem ele não teria sentido nenhum. Ele continua abrindo o coração e diz que foi Jian quem trouxe felicidade para sua vida. Também foi ele quem deu a coragem que Juan precisava para finalmente enfrentar o próprio pai. Chegando ainda mais perto, Juan admite que pode ter perdido muitas lembranças. Mas existe uma coisa da qual tem certeza: Jian é a luz dele. Completamente emocionado, Jian segura firme na roupa de Juan. Juan pede para o garoto não carregar nenhuma culpa, dizendo que é ele quem deve tudo a Jian. Jian concorda meio hesitante. Só que logo depois, a ferida em seu braço volta a sangrar bastante. A dor também fica cada vez pior. Mesmo assim, Juan puxa Jian para outro abraço e tenta tranquilizá-lo. Ele diz que está doendo um pouco, mas garante que vai sobreviver. Então entrega o celular para Jian e pede que ele chame imediatamente uma ambulância e a polícia. Só que o corpo de Juan já está chegando ao limite. Mesmo naquele estado, ainda pede para Jian ligar para Kyong depois e garantir que o pai dele termine atrás das grades. Antes de apagar, Juan olha para Jian e deixa um último aviso. Ele não quer que o garoto saia do seu lado. Quando acordar, Jian precisa estar ali. Logo depois, Juan desaba completamente nos braços dele. Mesmo quase perdendo a consciência, ainda consegue ameaçar que se Jian tentar fugir outra vez, ele vai atrás dele até no quinto dos infernos. E se for preciso, vai acorrentar o garoto ao próprio lado para nunca mais se separarem. Depois disso, tudo ao redor de Juan muda. Ele parece entrar em uma espécie de sonho. Ao olhar em volta, percebe que está nevando, só que de repente, um pequeno filhote de leopardo aparece e começa a morder e puxar sua roupa. Juan fica olhando para aquela criaturinha sem entender nada. Ele pega o filhote nas mãos e percebe que o bichinho nem parece muito com um leopardo das neves de verdade. Observando melhor, Juan comenta que ele até lembra Jian. Então abre um sorriso e puxa o pequeno animal para perto. Por algum motivo, abraçar aquela criaturinha traz uma sensação de conforto que ele não consegue explicar. Só que o carinho não dura muito.
O filhote coloca as 2 patinhas bem no rosto dele. Juan toma um susto. A criaturinha ainda solta um pequeno rosnado encarando ele cheia de atitude. Mesmo assim, Juan continua segurando o bichinho com todo o cuidado. Enquanto faz carinho em sua cabeça, finalmente entende o que aquela visão significa. Aquele pequeno leopardo é Dian. É aí que Juan começa a falar tudo o que guardava. Ele admite que se arrepende profundamente do que fez e diz que odeia a forma como tratou Dian no passado. Segurando o filhote com carinho, Juan fica encarando ele e se pergunta se ainda existe tempo para consertar as coisas entre os dois. Então pergunta ao bichinho o que ele acha. A única resposta é outro pequeno rosnado. Só que pouco depois, aquele som começa a desaparecer. No lugar dele, surge o barulho repetitivo de um monitor cardíaco. A visão vai sumindo aos poucos. E Juan finalmente começa a abrir os olhos em uma cama de hospital. Ainda confuso, ele se senta devagar e solta um suspiro cansado. Só que quando olha para o lado e vê Dian ali com ele, toda a emoção vem de uma vez. Juan não consegue segurar. As lágrimas começam a cair enquanto ele encara Dian, sentindo todo o peso daquele momento e o alívio de ter acordado com o garoto ainda ao seu lado. Dian acorda no hospital e percebe que Juan finalmente está sentado na cama. Na mesma hora, ele pergunta se está tudo bem e já se joga para dar um abraço apertado nele. Só que Juan chama pelo seu nome de um jeito diferente. Dian percebe a reação e fica surpreso. Achando que talvez tenha se empolgado demais, ele pede desculpas e tenta se afastar um pouco. Só que Juan não deixa. Para surpresa dele, o rapaz o puxa de volta e o abraça com força. Dian chama por ele, ainda sem entender direito o que está acontecendo. Então Juan segura seus ombros, e é aí que Dian percebe que ele está chorando. Preocupado, o garoto pergunta se a dor voltou. Mas Juan nem responde. Ele simplesmente o puxa para outro abraço e aperta Dian contra si. Logo depois, murmura que sentiu muita falta dele, e chama Dian de seu ômega. O garoto trava por um instante ao ouvir aquilo. Então segura firme na roupa de Juan e responde emocionado que sim, ele é o ômega dele. Dian fica ainda mais animado e pergunta se isso significa que todas as memórias finalmente voltaram. Juan não responde com palavras. Em vez disso, puxa Dian para um beijo carinhoso. Depois, ainda chorando, pede para o garoto esquecer completamente o jeito idiota como ele vinha agindo. Na cabeça dele, seria melhor fingir que aquele Juan sem memória era outra pessoa. Só que Dian não aceita isso. Ele abraça Juan com força e deixa claro que não importa se é o Juan do passado ou o de agora. Para ele, continua sendo a mesma pessoa, continua sendo o seu Juan. O clima finalmente começa a ficar mais tranquilo, só que dura pouco. Juan comenta que provavelmente precisam chamar o médico agora que as memórias voltaram. Mas do nada, acerta um soco no próprio rosto. Dian toma um baita susto e pergunta por que ele fez aquilo. Bem nessa hora, o médico entra no quarto, só que Juan não para. Ele começa a se bater novamente, deixando Dian completamente desesperado. O garoto chama pelo doutor e explica rapidamente que as memórias voltaram, mas que Juan começou a se machucar logo em seguida. Ele pede para o médico fazer alguma coisa, só que Juan se levanta irritado e manda o doutor ficar bem longe de Dian. O médico observa toda aquela reação e começa a pensar que o choque recente pode ter funcionado como um gatilho para recuperar as lembranças. Juan rebate na hora. Segundo ele, quem trouxe suas memórias de volta foi o queijinho, se referindo ao ômega, e ainda se agarra mais em Dian enquanto fala. O médico escuta aquilo com a maior calma e explica que, em alguns casos, uma memória pode realmente voltar quando o paciente passa por uma situação traumática parecida com aquela que causou o problema originalmente. No fim das contas, porém, o mais importante é que tudo deu certo. Dian concorda todo feliz. Enquanto isso, Juan continua praticamente grudado nele. Algum tempo depois, Dian se encontra com Kyong. Ele já ficou sabendo de tudo o que aconteceu. Kyong começa pedindo desculpas pelo que houve com Juan e admite que a segurança deveria ter sido muito mais cuidadosa. Só que Dian tranquiliza ele na mesma hora. A culpa não foi dele. Depois disso, os dois ficam em silêncio por alguns instantes, apenas se encarando. Então Dian admite que, na verdade, é ele quem deveria pedir desculpas. Ele sente que acabou usando Kyong durante todo aquele tempo. Mas Kyong corta essa ideia imediatamente. Ele diz para Dian não pensar dessa forma. Segundo ele, tudo o que fez também tinha relação com seus próprios interesses. Kyong até confessa que, quando o pai mandou que ele matasse Dian, ainda estava pensando primeiro em si mesmo. Dian arregala os olhos. Ele pergunta se Kyong realmente pretendia matar ele. A pergunta deixa o rapaz completamente travado. Kyong lembra da mensagem do próprio pai pressionando ele, dizendo que o substituiria caso continuasse demorando para cumprir a ordem. Tentando se explicar, Kyong garante que não era exatamente daquele jeito. Só que nem ele consegue encontrar uma boa forma de justificar a situação. No fim, admite que cometeu um grande erro. Ele lamenta não ter conseguido impedir o acidente e diz que deveria ter pensado em outra solução muito antes. Dian escuta tudo com calma. Depois, Dian tenta confortá-lo. O garoto diz que, apesar de tudo, ainda considera Kyong uma pessoa muito boa, então tira um biscoito do bolso e entrega para ele.
Jian lembra que Kyung sempre ajudou quando ele precisou, tanto no passado quanto agora. Por isso, queria agradecer de verdade por tudo o que ele fez. Kyung fica apenas olhando para Jian com uma expressão bem carinhosa. O clima entre os dois fica um pouco estranho e os dois acabam meio sem jeito com aquele momento. Só que antes que a situação vá mais longe, Hwan aparece. Ele já chega reclamando da demora e lembra que tinha prometido ajudar Jian a fazer as malas. Logo depois, olha para Kyung e manda ele esquecer qualquer coisa que tenha visto de Jian. Jian fica morrendo de vergonha, ainda mais porque Hwan resolveu falar aquilo em voz alta e sem a menor preocupação. Kyung observa a cena e pensa que não restam mais dúvidas. Hwan realmente recuperou a memória. Até o jeito possessivo voltou exatamente como antes. Sem perder tempo, Hwan já chama Jian para irem embora. Enquanto é puxado por ele, Jian olha para trás e se despede de Kyung. Antes de sair, agradece mais uma vez por toda a ajuda. Kyung apenas observa os dois indo embora. Com um pequeno sorriso no rosto, guarda com cuidado o biscoito que Jian entregou para ele. Após alguns minutos, Hwan retorna até o irmão e pergunta o que vai acontecer com Yoo Cheol-min, pai de Jian, depois de tudo aquilo. Kyung explica que ele deve receber a pena máxima pelos ataques e por todas as acusações graves que acumulou. Ele também conta que o plano funcionou melhor do que esperavam, principalmente porque o próprio pai deles mantinha vários esquemas com aquele homem. E segundo Kyung, o secretário Choi foi essencial para que tudo desse certo. Depois disso, ele explica que, assim que os crimes do pai vierem à tona, as ações da empresa provavelmente vão despencar. Mas se conseguirem o apoio dos principais investidores, finalmente vão ter força suficiente para colocar um ponto final naquela disputa. Enquanto fala, Kyung abre o biscoito e oferece para Hwan. Então pergunta se agora ele finalmente entende o quanto ficou correndo atrás de tudo desde que o irmão perdeu a memória. Hwan aceita o doce e admite que Kyung realmente deveria assumir a presidência da empresa. Afinal, esse sempre foi o grande objetivo dele. Kyung fica até surpreso e pergunta se Hwan está mesmo tranquilo com essa decisão. Ele responde que sim. Na verdade, Hwan deixa claro que não se importa tanto assim com o cargo. A única coisa que realmente quer é continuar ao lado de Jian. Por isso, pretende manter apenas sua posição como diretor. Assim consegue ganhar dinheiro suficiente para deixar Jian e o queijinho vivendo no maior conforto possível. Kyung trava na mesma hora. Ele pergunta quem diabos é queijinho. Hwan cai na risada. Depois de tudo, Kyung ainda teve a coragem de fingir que era o pai da criança sem nem saber o apelido do bebê. Mais tarde, Jian percebe Hwan completamente concentrado olhando para alguma coisa. Curioso, pergunta o que ele está fazendo. Hwan tenta esconder meio sem jeito, mas Jian logo percebe que ele está segurando uma das imagens do ultrassom do queijinho. Vendo a reação dele, Jian comenta que tem várias outras fotos e oferece para mostrar. Hwan tenta manter a pose, mas fica claramente envergonhado enquanto aceita ver o resto. Só que, depois de alguns instantes, ele deixa as imagens de lado. Hwan segura as mãos de Jian e olha diretamente para ele. Dessa vez, sua expressão fica bem mais séria. Ele pede desculpas de coração por tudo o que fez. Hwan admite que nem 1000 pedidos de desculpas seriam suficientes para compensar tudo o que Jian precisou enfrentar por causa dele. Jian escuta em silêncio, então dá um sorriso tranquilo e diz que está tudo bem. Ele lembra que Hwan sempre foi impulsivo e que esse jeito faz parte de quem ele é. A resposta atinge Hwan em cheio. Jian então toca o rosto dele com carinho e agradece por Hwan sempre tratá-lo como alguém tão especial. Aí Hwan desarma completamente. Ele reclama que Jian não deveria falar essas coisas e deixá-lo ainda mais caidinho daquele jeito. Logo depois, puxa o garoto direto para o colo. Jian toma um susto com a atitude repentina. Hwan segura ele bem perto e promete que nunca mais vai esquecê-lo. Não importa o que aconteça dali para frente, ele até diz que, caso uma coisa dessa se repita, Jian pode abandonar ele. Só que leva poucos segundos para se arrepender da própria frase. Hwan já volta atrás e admite que, pensando melhor, não quer ser abandonado coisa nenhuma. Jian cai na risada. Ele diz que acredita nele, e lembra que, dali em diante, não são mais apenas os dois. Agora são 3. Hwan se aproxima ainda mais e diz que ama Jian mais do que qualquer coisa no mundo. Jian abre um sorriso e responde que também ama ele. Depois desse momento, 1 ano se passa. Jian escuta o pequeno Yeo Ayeon chorando e pergunta se o bebê acabou de acordar. Ele e Hwan vão correndo conferir. Assim que chegam perto, começam a tentar descobrir o motivo do choro. Será que está com fome? Será que precisa trocar a fralda? Ou talvez tenha acordado depois de algum pesadelo? Jian resolve oferecer um lanchinho. Os 3 ficam se encarando por alguns segundos, até que o pequeno Ayeon quebra o silêncio soltando um pum. Hwan e Jian não aguentam a cena e começam a rir com toda aquela fofura. O bebê acaba entrando na brincadeira também, deixando os dois ainda mais felizes. Bem nessa hora, Kyung aparece para uma visita surpresa. De longe, ele encontra Hwan, Jian e o pequeno Ayeon juntos, completamente entretidos naquele momento em família.
E assim, entre risadas, brincadeiras e até alguns pontos inesperados, a história de Juan, Jian e do pequeno Aion chega ao fim. Depois de tantos momentos difíceis, eles finalmente tiveram o seu tão merecido final feliz. Então é isso, meus amores, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se quiserem assistir mais um, ele vai estar aparecendo aí na tela. Já aproveita para se inscrever no canal e deixar aquele like, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Um beijo e até o próximo vídeo.